enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram os homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, e não sei para onde eles foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão, até os vales, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam com ele. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles ao telhado, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saídes do Egito, e que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Amém? Glória a Deus. Bem, você vai fazer a conta da idade rápido, mas em 1989, eu tinha de 8 para 9 anos, em novembro de 89, né? Então, eu sou de 80, e mesmo muito novo, eu me lembro, um dia à noite do noticiário, meus pais assistindo TV naquela época, e parece que o noticiário para e fica noticiando o tempo inteiro um muro que cai, né? E era a famosa queda do muro de Berlim. Eu, muito novo, não entendia o que estava acontecendo, né? A Alemanha Oriental, Ocidental, conflito geopolítico, lógico que eu não entendia nada, uma criança. Mas uma coisa ficou gravada na minha mente. Pelo tipo da reportagem, eu sabia que eu estava testemunhando de forma ocular, ainda que via TV, um evento que era marcante. Eu sabia que tinha alguma coisa muito importante acontecendo, e de fato era. Mas eu também entendi que acima de alvenaria que caía, de muro de construção que eram derrubados, gente com picareta na mão, eu via que tinha um simbolismo para pessoas. Tinha gente ali chorando, se abraçando, com raiva. E eu entendia que tinha uma mensagem ali por trás que era mais importante do que o muro, que falava com pessoas, mesmo sem saber o que é. Os irmãos conhecem a história, lá na década de 60, início de 61, é erigido um muro e é separado as Alemanhas, né, oriental e ocidental. E imagine você, aquele muro foi muito rápido levantado. Gente que morava a 2 quarteirões, de repente não pode mais visitar o filho, o parente, o amigo, e assim foi durante quase 3 décadas. Quando ele vai abaixo, as pessoas estão se abraçando, se revendo. Tempos depois eu vejo reportagens, né, falando de gente que passou por aquilo, e eu descubro que realmente por trás daquela muralha tinham histórias, tinham vidas, né, que foram muito impactadas. A história das vidas era até mais importante do que o muro em si. O livro de Josué, como vocês conhecem, nós conhecemos, e muito famoso, fala de alguns eventos assim épicos, miraculosos. Um deles, que talvez o mais conhecido, é a queda da famosa muralha de Jericó, que não era uma muralha qualquer, era uma muralha com uma extensão muito alta, né? Ela era bem larga. Nós não temos aqui exatidão, né, de metros, mas sabe-se que construíam-se casas ali em cima dela, era extremamente alta. As muralhas antigas não é como os nossos muros, né, que a gente constrói um tijolo sobre o outro, mas eram coisas robustas, de 3,5 metros, 5 metros, 9 metros, e elas eram as fortificações da cidade.
Esse texto aqui vai falar de Josué, quando ele manda espias para observar esse território. A história diz que Josué ele vai penetrar na terra de Canaã, ele vai dar prosseguimento à invasão da terra que Deus deu por herança, expulsando ali os cananeus, e a porta de entrada era a cidade de Jericó. Cidade de Jericó não era uma cidade qualquer, não era uma cidadela, era uma cidade-estado. Como é que eu sei disso? Que no versículo 2 do capítulo 2, a Bíblia diz que havia um rei ali. Então já tinha uma organização, né, social, política, muralhas consolidadas. Então era uma fortificação, era uma cidade de respeito. E eu não sei se é de domínio público, mas Jericó era uma cidade, e foi uma cidade importante, e é até hoje. Se você colocar depois aí na sua casa num Google e colocar assim, qual é a cidade mais antiga do mundo, que ainda resiste? Jericó é apontado com muitos especialistas como hoje a cidade mais antiga que ainda existe, que nunca acabou, que nunca foi destruída. Ela compete ali com Damasco, mais ou menos, mas é uma cidade muito antiga. É essa cidade, é essa fortificação que Josué vai entrar. E nós ficamos abismados quando nós vemos os muros caindo. A gente fica impactado, e a gente tem musiquinha, né? Tem musiquinhas, né, das crianças, tem pinturas, tem desenhos, né? A gente canta que a muralha caiu, porque isso nos impressiona. Só que por trás da história de uma muralha que cai, existem histórias de vidas. E para consubstanciar o que eu estou falando, preste atenção. Quando a Bíblia começa a falar da muralha de Jericó, parece que paralelamente ele apresenta a história de uma mulher chamada Raabe. Quando Deus apresenta a história dessa mulher junto com a história da queda de uma muralha, eu entendo algumas coisas. Existem mais referências na Bíblia a Raabe do que a muralha. Existem mais textos que falam dessa mulher do que da muralha. Por mais que a muralha nos impressione, não impressiona a Deus. Porque para Deus vidas são mais importantes do que coisas. A história das vidas por trás dos muros que caem é o que importa para Deus e a mensagem para a nossa vida. E eu gostaria de compartilhar justamente isso, né? A mensagem de uma preservação, de um livramento, de uma reconstrução de famílias aqui nesse texto. É uma mensagem sobre preservação e salvação de famílias. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, né, o texto, em Josué, capítulo 2, vamos olhar aqui comigo. No versículo de número 1, a Bíblia diz que Josué é filho de Num. Quem é Josué, filho de Num? Por que ele usa essa expressão? Para você saber que é o mesmo Josué que estava lá ajudando Moisés no tempo antigo. É a mesma pessoa. Ele faz essa referência. Aí ele diz no versículo de número 1 que ele envia 2 espias a espiar a terra e eles entram na casa de uma mulher chamada Raabe. Ok. Agora, onde essa mulher morava? Se você conseguir aí, dá uma olhadinha no versículo de número 15. Confere comigo. Diz assim, capítulo 2, versículo 15. Ela os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade. Aonde estava a casa dela? Aonde estava a casa? Sobre o muro. Como é que era isso? Não sei, mas a casa estava sobre o muro. A Bíblia diz que a casa dela estava lá em cima. Foi edificada sobre o muro. Aí diz assim, vírgula, e ela morava sobre o muro. Ela constrói uma casa, ela vive sobre as muralhas, não dá para imaginar muito, mas era isso que acontecia, e assim foi. Agora, se você passar a sua Bíblia no capítulo de número 6, observe quando a muralha cai. Nós lemos que a casa dela era em cima do muro. Agora, olha o capítulo 6, versículo de número 20. Capítulo 6, versículo 20 é quando a muralha cai, 20 e 21. Então, deem uma olhada comigo. O 20 diz assim, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu a cidade, cada qual em frente em si tomar a cidade. Então, vocês conhecem a passagem icônica, que eles dão a volta, né, os sacerdotes com a arca na mão, eles têm a trombeta na frente, o povo atrás. Durante 7 dias eles rodeiam a cidade. No 7º dia, são 7 voltas, aí eles tocam a buzina, começam a gritar, e de uma forma miraculosa, a muralha cai abaixo. Acontece um milagre aqui, e Deus derruba essa muralha. Agora, olha o 21. E tudo quanto havia na cidade fora totalmente destruído, a fim, não sobrou nada, a cidade foi dizimada, foi destruída. E era o costume da época, jogar as casas abaixo, as construções abaixo, e aquilo dali virou um monte de entulho.
O muro foi destruído por Deus e as casas destruídas pelos homens. Agora, olha o versículo de número 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá. A mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Significa então que a muralha caiu, que a muralha foi destruída e a casa da mulher que estava lá em cima não foi. Deus preservou a casa de uma mulher no meio de uma destruição completa. Eu sei que a gente foca no milagre de uma muralha que cai, mas e o milagre da preservação? E o milagre do livramento? Então aqui tem uma mensagem para famílias e casas. Deus tem uma preservação e um livramento no meio do caos. Nesse tempo de destruição que nós vivemos, nesse tempo de caos que nós experimentamos, Deus tem preservado famílias, Deus tem preservado vidas, Deus tem preservado você, a sua casa, e assim vai acontecer e continuará acontecendo. É verdade que as coisas às vezes vão ruir, e ruim mesmo. É verdade que às vezes as coisas vão desabar, e desabam mesmo. É verdade que às vezes as coisas à nossa volta parece que perdem o controle, e parece que perdem mesmo. Mas em meio a esse cenário de desolação, Deus tem uma mensagem de esperança, de cuidado e de preservação para a sua família. Quantos creem nisso? Dê um glória a Deus aí. Então nós vamos trabalhar sobre isso, sobre livramento e preservação, reconstrução no meio do caos. Vamos olhar aqui de forma textual o que o Senhor tem para ministrar as nossas vidas. Vamos lá? Eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta, então vamos lá, capítulo 2 de Josué. Agora vamos ler pausadamente o versículo de número 1, tá? Diz assim: enviou Josué, filho de Num, 2 homens. Quantos homens? Quantos? Desde Sitim a espiar secretamente a terra. Eles iam espiar abertamente ou secretamente? Quantos homens? De que forma? Secretamente. Então, vamos parar aqui. O que Josué vai fazer? Primeiro ponto, nós vamos aplicar aqui. Josué manda 2 espias. O que o espia ia fazer? Ele ia observar o quê? A topografia do local, os pontos vulneráveis, os lugares de oportunidade para entrar. Eles vão tomar uma cidade, então eles precisam entender qual é a geografia, aonde eles entram, onde tem morro, não tem, eles vão entender o que era, trazer um relatório para a questão de invasão. Se você parar para pensar, é uma ideia brilhante, não é? É uma ideia boa, não é? É uma ideia lógica, não é? Mas não foi ideia de Josué isso. Nem Deus mandou Josué fazer isso. Josué, para quem não lembra, é um ex-espia. Josué estava lá em Números, capítulo de número 13, quando Moisés, o seu líder, levanta no meio da nação 12 pessoas para que espiassem a terra e trouxessem um relatório. Josué viveu isso. Então Deus não falou com ele. Ele observou o que tinha acontecido com seu líder passado. Agora, ele não faz exatamente como seu líder. Ele não manda 12, ele não manda publicamente, ele faz de forma secreta com um grupo menor. Então a primeira aplicação para a sua vida é: você deve e pode copiar os bons exemplos dos seus antecessores, mas você não precisa repetir os mesmos erros que eles. Você pode e deve copiar os acertos, e não tem problema nenhum dos seus antecessores, dos seus pais, mas você não precisa repetir os seus erros. Deus te chamou para ser diferente. Veja, Josué tinha experimentado. O que acontece em Números 13? Moisés manda, Deus fala com Moisés, Moisés chama representantes do povo. De cada tribo ele levanta um representante. Então essas pessoas não foram de forma oculta, essas pessoas foram de forma conhecida. Mais ou menos o que nós vivemos agora nas Olimpíadas. Cada nação envia seus representantes, então eles vão de forma pública. Todo mundo sabia quem era, eles estão ali representando. Haviam representantes de tribo, dentre os quais estavam Josué e Calebe. Agora, ele mandou 12, e mandou publicamente. Aqui, ele manda, se você olhar o texto, secretamente. Josué sabia o que deu lá no passado. Lembra o que deu no passado? Quando eles voltam com o relatório? Quando 10 pessoas dizem que havia um gigante, a gente não vai conseguir entrar, a história é o seguinte, a terra é boa, ela realmente é produtiva, ela é maravilhosa, mas tem gigantes lá dentro. E nós éramos como gafanhoto aos olhos dele. Eles são como gigantes aos nossos olhos. Se nós entrarmos, nós vamos morrer. Então, não é uma boa entrar. A palavra de Deus diz que isso é perpetuado, é multiplicado no povo de Israel, de tal maneira que
Em pouco tempo a nação estava chorando, desesperada. Isso desagradou a Deus de tal maneira, isso levou a um estrago tão grande no meio do povo, que toda aquela geração morreu no deserto e Deus só deixou entrar 2, Josué e Calebe. Josué, ele vivencia tudo isso, e eu não sei se inconscientemente, se de 12 só 2 prestava, agora ele só manda 2. Olha que coisa. E ao invés de mandar abertamente, a Bíblia diz aqui, secretamente. Ele repete a estratégia, mas ele melhora. Ele repete a ideia, mas ele faz de uma agora a versão dos espias 2.0. Ele faz a mesma estratégia, mas agora ajustada. É o que Deus te chamou para fazer, para ajustar ideias, para melhorar, para crescer, para ser uma bênção, para ser abençoado. E não havia aqui em nenhum momento um demérito para quem era Moisés. Moisés é grande, Moisés é o grande homem. Josué chora na morte de Moisés, está arrasado. Mas ele entende que tem pontos que ele pode melhorar. Existem coisas que nós vemos dos nossos pais, e os nossos pais, por mais que sejam modelo, eles não são perfeitos. Por mais que os nossos pais, nós os amemos, a gente ama a nossa família. E você fala assim, eu aprendi muito com o vigor do meu pai. Meu pai me ensinou a ser homem. Meu pai me ensinou a ser uma mulher de Deus. Minha mãe me ensinou a comprar e pagar. Por mais que nós tenhamos muitas coisas boas e nós o temos, nós não precisamos copiar tudo. Existe alguma área ou algum ponto que você pode melhorar. E nós temos às vezes a dificuldade de dizer, não, porque sempre foi assim, porque meu avô fazia, meu pai fazia, meu bisavô fazia, então eu repito e você não sabe nem o que está repetindo. Você pode melhorar, você pode ser alguém melhor, e nós não precisamos copiar só também os defeitos, e eu sei que às vezes é difícil. Veja, eu venho de uma família que meus pais, eu tenho muito orgulho, né? Meu pai, por exemplo, é um exemplo de determinação, doente, agora um guerreiro, brigador, né? Vem de uma origem muito humilde, venceu. Então eu tenho grandes exemplos, eu tenho um exemplo interessantíssimo em casa. Porém, teve um momento da minha vida que eu falei, eu não sigo o mesmo Deus que vocês. Eu não venho de uma família cristã, evangélica. Em algum momento eu precisei romper, eu só estou aqui porque um dia eu rompi. Não existe gente infalível. Não existem pessoas acima de qualquer questão. E agora, por que Deus faz isso? Porque Ele quer que você vá mais além. Porque Ele quer que você vá mais longe. Deus sabe que você tem potencial para chegar mais longe ainda. Salmo 127, versículo de número 3, diz, os filhos são herança do Senhor e fruto do seu ventre. Agora olha o versículo de número 4, como flecha nas mãos do valente são os filhos da sua juventude. O que é que Deus está dizendo? Que o seu filho é uma flecha, ele deve ir mais longe que você. Você vai arremessar. E eu profetizo que teu filho vai pisar em lugares onde você não pisou. Vai chegar em lugares onde você não chegou. Vai viver experiências que você não viveu. Você vai viver experiências que os teus pais não viveram. Talvez você venha de uma origem muito simples. Talvez os seus pais não tenham nenhum ensino médio, fundamental, simples. Você já chegou mais longe e vai chegar mais longe ainda. A promessa não é que você vai ser melhor. Nem que seu filho vai ser melhor. A promessa é que ele vai chegar mais longe que você. Ele vai colocar mãos e pés em lugares que você nunca imaginou. Como flecha na mão do valente. A Bíblia não diz que Josué era melhor do que Moisés. Em nenhum momento você vai ver alguém falando Josué era o cara. Na verdade, no Antigo Testamento, Moisés era o cara, mas Josué chegou onde Moisés não chegou. Você vai chegar mais longe em nome de Jesus. Por mais que você fale, meu pai foi um exemplo, meu pai é um homem de Deus, eu queria ser 1% dele. Talvez você não seja como homem, como mulher, 1 ou 10%, mas tu vai chegar mais longe ainda assim. A promessa de Deus é de crescimento, é de abundância. Você vai ser uma flecha na mão do valente. Os seus filhos vão chegar em lugares altos, os seus filhos serão poderosos nessa terra. Eu libero uma palavra que a tua prole será abençoada, a tua descendência será grande, os teus filhos serão marcando um tempo nessa geração. Há poder no nome de Jesus na tua casa, há poder, haverá um testemunho grande no seu lar em nome de Jesus. Como preservar a nossa casa no meio do caos? Como preservar? Segundo, quando o temor a Deus é maior do que o temor aos homens dentro da nossa casa. Como é que eu faço para a minha vida, minha família ser preservada nesse tempo de turbulência? Quando dentro da minha casa, o temor a Deus for superior ao temor sobre qualquer outra coisa.
observe aqui, nós estamos lendo capítulo 2, versículo 1, certo? Eles entram na casa de Raabe, os espias do capítulo 2, versículo 1. Agora, no versículo 2 e 3, olha o que acontece. A Bíblia diz assim: então deu-se a notícia ao rei de Jericó. Mesmo indo secretamente, de alguma maneira, o serviço de contra-inteligência de Jericó era muito bom, porque eles observaram que havia espias, a informação chegou lá no palácio, o rei manda uma ordem e que as pessoas, os seus guardas, fossem lá e removessem e tirassem os espias da casa de Raabe, né? Isso aqui ficou notório para todo mundo. Isso acontece no capítulo 2 e no versículo 2 e versículo 3. Olha o versículo 3: pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Tira esses homens daí. Então veio uma ordem do governo. Agora imagine você, ela tinha todo o direito do mundo e toda a prerrogativa, quando ela está em casa, está acolhendo os homens de Deus. Não, a gente veio lá de Israel, né, o povo de Israel, a gente veio olhar a terra, e de repente ela ouve alguém batendo. Quando ela abre a porta, é a guarda da cidade, é a guarda real. Ixi, agora na linguagem popular deu ruim, tem que fazer alguma coisa. Bem, se fosse uma pessoa comum, o que ela faria? Colocaria esses homens: ó, agora eu até queria ajudar vocês, mas não dá para me dispor com um governo aqui batendo na porta. Vão fazer uma vistoria na minha casa, vai ficar ruim para mim e para vocês. Não vai dar nem para um nem para o outro. Agora, o que ela faz, né? A gente vê a partir disso, no versículo de número 4, olha a decisão que ela toma. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu. Ela coloca eles no telhado, embaixo das canas de linho, né? Era uma forração. Eles ficam escondidos, ela vai na porta, e aí começa um diálogo com aqueles guardas. Ele vai: tira os homens daí que eu sei que eles estão aí dentro. Rapaz, eu sei que eles vieram, eu não conhecia. A resposta dela: porém, eles já foram embora. Se vocês continuarem aqui na direção do Jordão, vocês vão pegar ele rapidinho. Podem ir, que vai dar tudo certo. Ela despista aqueles homens, manda eles irem embora e guarda a vida dos homens de Deus. Aí você pensa: por que ela fez isso? Porque ela era uma pessoa justa? Porque ela era piedosa? Era o exemplo de santidade? Não, em nenhum momento a Bíblia fala sobre isso. Mas a Bíblia diz o porquê. Bom, de forma textual, olhar o porquê. O motivo, versículo 9. Depois que os homens vão embora, no versículo 9 diz assim: disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Versículo 10: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saiu do Egito, e o que fez, né, com os reis dos amorreus, a Og e a Seom. O que ela está dizendo? Está dando um show de conhecimento da ação de Deus. Deus abriu o Mar Vermelho já tinha mais de 40 anos. Os amorreus, que parece que era uma tribo que se levanta e era uma briga ali localizada geograficamente, ela estava sabendo. A mulher soube de tudo que Deus fez. Ela sabia da poderosa mão do Senhor. Ela: não, eu já ouvi falar que teve um momento que vocês andaram, o mar se abriu, vocês passaram ali, eu sei que aconteceu no Egito, a história das pragas, a gente chegou aqui ao nosso conhecimento. Aí olha a declaração do versículo 11: ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais ânimo algum por causa da vossa presença. E ela dá uma declaração aqui: porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Por que ela manda os homens embora? Por que ela arrisca o seu pescoço? Por que ela arrisca a sua casa? Por que ela se indispõe com o governo, contra o rei? Porque ela dosou. Ela viu esses homens de Deus e falaram: esses homens são aqueles servos do Deus Altíssimo, que domina sobre o céu e embaixo da terra. Eu sei que o rei quer me pegar, mas quando ela coloca na balança, eu desagrado ao rei ou desagrado a Deus? Eu desagrado aos homens ou desagrado a Deus? Eu me indisponho com Deus ou me indisponho com os homens? E ela foi inteligente e falou: eu prefiro me indispor com os homens, eu prefiro desafiar os homens, colocar o meu pescoço a risco, mas eu não vou desobedecer a esse Deus. Ele abriu um mar vermelho, ele destruiu reis, ele é Deus em cima do céu e embaixo da terra, ou seja, ele domina na vida e na pós-vida. Com esse daí eu não quero problema não. E essa mulher, dito e feito, ela coloca a sua casa debaixo do temor do Senhor. E sabe o que acontece? A muralha até cai, mas a casa dela não cai não. As probabilidades vão dizer que ela vai ser destruída, mas Deus preserva ela. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. Deus tem livramento para quem tem temor a Deus. A casa que teme a Deus, ela não é destruída. A família que teme a Deus, ela é preservada pelo Senhor. É isso que os textos estão tentando gritar aos nossos ouvidos.
E às vezes a gente vê no dia de hoje. Ah, pastor, eu até quero implementar valores cristãos dentro de casa, mas é difícil. Meu filho até fala comigo, pai, e meus amigos, como é que eu faço? E aí a gente vai lá, não, filho, segue ali, mas seja maleável, não precisa ser tanto. Não, mas o meu amigo consome determinada coisa, vai em determinadas festas, você vai lá socialmente. E a gente vai tendo mais medo de se indispor com homens do que com o próprio Deus. E a gente vai fazendo e abrindo concessões dentro de casa, nos relacionamentos, abrindo porta para tudo que é tipo de coisa. Porque Deus perdoa, porque Deus é amoroso, e os homens são maus, achando que esse tipo de atitude vai trazer a proteção sobre a nossa vida, e a gente não se indispõe. Agora olha o que Jesus diz em Mateus 10, 28. Não temas os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não é que a gente não tema a Deus, não é que eles não temiam a Deus. A questão aqui é quando o temor ao homem é maior do que o temor a Deus. E quando o temor ao homem é maior do que o temor a Deus, a gente faz concessões. Pessoas não saem de relacionamentos abusivos, pessoas não saem de assédio moral em empresas, têm medo que Deus não vai guardar, e de uma série de assolações e desgraças. Raabe vivia no meio de um povo idólatra. Os cananeus têm uma origem idólatra. Só que aquele povo antigo, eles construíam suas muralhas em volta de si. Na cabeça dos antigos, enquanto eu ergo uma muralha grande, espessa, eu estou protegido. Ninguém vai invadir, ninguém vai tomar conta. Você vê, Deus tinha que fazer um milagre para eles entrarem. Humanamente era impenetrável. E as pessoas no mundo antigo continuam com esse espírito e no mundo moderno também. Qual é a ideia? Se eu colocar um tijolo em cima do outro, se eu erigir os meus muros, eu estou mais ou menos tranquilo, porque aí nada acontece. Provérbios 18, 11 diz que a cidade fortificada, os bens do rico são a cidade fortificada, como uma muralha na sua imaginação. O que as pessoas pensam hoje de sua proteção? Ah, se eu construir a minha muralha, né? Aqui eu tenho os meus mecanismos. Para proteger a minha saúde da minha família, o que é que eu faço? Eu tenho um bom plano de saúde. Eu posso ser socorrido no Einstein, no Fleury, né? Eu tenho hospitais aqui bacanas, que tem uma equipe médica, um pronto-socorro. Eu posso levar para algum lugar abençoado. Eu tenho um contato com a prefeitura. Então, quando alguma coisa ruim, a minha saúde está mais ou menos protegida. E o seu carro, o seu veículo? Eu tenho um bom veículo, eu tenho um bom carro. Como é que eu faço para protegê-lo? Ah, se tiver uma colisão, o seguro paga. Eu me protejo com o seguro. Se alguém vier roubar, eu também tenho seguro contra furto, contra roubo. A gente organiza a nossa vida em volta dos nossos muros, das nossas proteções. Não, eu não falo com qualquer tipo de pessoa, não atendo qualquer ligação, não vou em qualquer ambiente. A gente mora em um condomínio que é mais ou menos fechado, a gente vai restringindo e vai fazendo os muros da nossa vida. E aí, com a cabeça de muita gente, eu estou mais ou menos protegido. Porque eu conheço alguém, porque alguém conhece, porque eu tenho nome, porque ali onde eu trabalho, né, eu tenho já uma projeção lá no meu trabalho, então estou bem, e eu sou um concursado publicamente. Não importa, a gente vai criando na nossa mente as muralhas humanas. Só que muralhas humanas não obedecem ao rito quando Deus fala, vai cair tudo e vai desmoronar. Porque tem hora que desmorona, e desmorona mesmo, que hora que tem que cair, vai cair mesmo. Na hora que tiver que vir um vírus que não é coberto pelo plano, que ninguém consiga resolver, acontece e vem. Quando algo tem que acontecer, o dia mal, não tem proteção humana, não tem barreira que o homem consiga fazer. Se assim não fosse, não tinham milionários que se tiram a própria vida, semana após semana, mês após mês. Porque na cabeça dessas pessoas, com toda a muralha que eu construí, se alguma coisa aconteceu na minha casa, na minha família, meu casamento desmoronou, não faz sentido. Eu obedeci todos os ritos e todas as etapas, o meu muro foi bem arquitetado, eu não vi brecha nele e parece que eu estou livre, mas não é isso. Não são muros humanos, não são construções humanas, não é através do nosso esforço próprio.
Eu prefiro viver na simplicidade da vida, mas sendo protegido por Deus, como o salmista diz no Salmo 20, verso 7. Ele diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A minha proteção não está nos meus bens ou nas pessoas, a minha proteção está no Senhor. Quem guarda a minha casa é Jeová, quem toma conta dos meus filhos e da minha vida é o Deus Todo-Poderoso, e assim será na sua vida. Confia a tua casa no Senhor e Ele guardará ela. Eu sei que já foi falado tantas vezes, mas quantos de vocês já conheceram gente assim? Não vou na igreja não, porque lá eu posso pegar um vírus. Não, mas a igreja ali, ela é espaçada, coisa e tal. Não, é prudente. Não vou. Ok, até entendo. O curioso é que eu vi algumas pessoas, sei que na Vex São Paulo não tem, mas rapaz, em Alphaville, o sujeito não ia na igreja, mas ele ia na academia. Estava lá no trabalho, na farmácia, no mercado, problema nenhum. Só que quando você fala, irmão, mas e ir para a igreja? Não, rapaz, você tem que usar a prudência. A prudência para ir para a igreja. Eu falei, o mesmo Deus, que lógica que você tem de crença em Deus, para você entender ou acreditar que Deus é o Deus que te guarda no mercado, na farmácia, mas na casa de Deus ele sai, ele vai embora. Não, aqui eu tenho medo, porque aqui na igreja o vírus é mais forte que Deus. Não, aqui eu não entro não. Vamos, olha um texto aqui, Hebreus 11:7, a parte A, só a parte A. Hebreus 11:7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, sendo o quê? Temente a Deus, em algumas versões, e tendo temor a Deus, preparou uma arca para a salvação de sua casa. O dilúvio está para vir, o mal está para chegar sobre o mundo, Deus vai ajustar as contas, dá uma ordem para Noé, ele constrói a arca, vocês conhecem aquela edificação gigante, né, 150 metros de comprimento, 50 mais ou menos, 30 mais ou menos de largura, né, e 15 de altura, madeira bruta, né. Aquele homem constrói, não se sabe o tempo, só que tem um dado curioso. O Noé, ele não ganha vizinho nenhum. Noé não ganha parente nenhum. Me mostra um texto que Noé ganhou o vizinho de trás, o amigo da rua. Me mostra um texto, irmão, esse daqui como evangelista era um bom construtor, irmão. Ninguém mais entra. Ele não ganha as pessoas. Mas a Bíblia diz que ele era temente a Deus. E pelo seu temor a Deus, o texto está dizendo, mas ele preparou a arca para a salvação de quem? Da sua casa. Talvez você não seja um grande evangelista. Talvez Deus não te use para ganhar as massas. Mas se você for temente a Deus, Deus vai salvar a tua casa. Deus vai salvar a sua família. Você vem para a ceia, você é um crente fiel, você crê no Senhor, e Deus tem uma promessa para a sua vida de salvação. Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e toda a sua casa. Assim como Deus fez com Noé, assim como Deus fez com Raabe, Deus pode fazer com a tua vida. O temor ao Senhor, se Ele for o mais importante na sua casa, a tua casa não vai se perder, a tua vida não será destruída. Quantos acreditam nisso? Dê glória a Jesus. Terceiro ponto, e eu encerro aqui, nesse bate-papo sobre Josué 2. Terceiro ponto. A sua casa só experimentará profundas mudanças quando nós mudarmos profundamente para com Deus. A sua casa só experimentará profundas mudanças quando nós mudarmos profundamente para com Deus. Entenda o texto. Josué capítulo 2, ela começa com 2 espias indo na casa de Raabe. Os espias observam ali, entendem mais ou menos a geografia de Jericó, e aí os guardas batem na porta dela, ela os esconde no telhado, ela despista os guardas, e quando está tudo ok, quando está tudo acabado, os espias poderiam ir embora, com a vida preservada, tudo certo, ela fez uma boa ação, mas olha a inteligência desta mulher.
Olha a percepção espiritual. Versículo de número 12, capítulo 2, versículo 12. Então, no texto. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência. Em algumas versões está misericórdia, né? Que também vos fareis beneficência ou misericórdia à casa de meu pai. Dá-me o sinal certo, de que dareis a vida a meu pai, minha mãe, como também a meus irmãos e irmãs, e que livrareis nossas vidas da morte. Olha o que ela diz. Vocês não vão embora assim, não. Eu guardei a vida de vocês. Eu fui boa com vocês. Eu faço aqui um pacto de beneficência. Em algumas versões eu faço um pacto de misericórdia. Eu tive misericórdia, porque se não sou eu, vocês estavam mortos. Então agora, na hora que tiver que vir a calamidade, guarda a minha vida e da minha família, tá? Eu faço um pacto de beneficência. Eu faço um pacto de misericórdia. Qual é a resposta desses homens? Pela proposta dela. E aqui, irmão, que é o incrível da história. E você vai entender o porquê. Olha o 14. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer. Para não se denunciar esse negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, agora olha o final, acompanha comigo. Usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Diga assim, beneficência e fidelidade. Qual era a proposta dela? Um pacto de beneficência. Qual é a resposta deles? Não só de beneficência, mas eu proponho beneficência e fidelidade. Tá, pastor, o que tem de mais nisso? O que tem de mais é que eles propuseram simplesmente um pacto de aliança e de fidelidade com alguém que nunca foi fiel a ninguém. Se você não se esquece, Raabe é uma prostituta, é uma meretriz. E isso não é só esse texto que diz. No Novo Testamento, Tiago capítulo 2 diz que ela era meretriz. Hebreus capítulo 11 diz que ela era meretriz. O Novo Testamento corrobora com essa ideia. Então, quando aqueles homens chamam essa mulher para fazer um pacto, eles dizem assim: meu pacto contigo é de fidelidade, mas você nunca foi fiel a ninguém. É um pacto de aliança, embora você foi um agente para destruir muitas alianças. Meu pacto contigo é de um vínculo profundo, embora você não tenha vínculo profundo com ninguém. Você não tem marido, você não tem filho, você não deve nada, mas a partir de agora é isso. Você já parou para pensar o que ela era para ela ou para eles aceitarem? A nossa vida começa a mudar quando nós passamos a ter relacionamentos profundos com Deus e com os homens de Deus, com a nossa igreja, com os nossos compromissos, com as coisas de Deus. Eu sei que o pastor falou agora de batismo, mas você acredita que tem gente? Outro dia alguém falou assim para mim: pastor, você tem que convencer fulano a batizar. Eu? Se tem coisa mais importante da vida cristã, é o batismo. É querer mergulhar nas águas. É querer trabalhar na igreja. É querer ser uma pessoa, um discipulador. É ser alguém que se doa para o Evangelho. Isso não é uma imposição, isso não é o Espírito Santo nos move. Eu lembro que isso sempre me moveu. Como é importante e como a nossa vida passa a ser mais profunda. Então não basta temer a Deus. Essa mulher temia o Senhor. O texto diz que ela temia, mas na hora de ir embora não bastava temer. Ela fala: não só quero temor, eu quero uma aliança. Eu proponho um pacto, eu proponho uma vida com compromisso. Um crente em Deus, um crente em Cristo, não um frequentador de culto. Não, eu quero compromisso com as coisas de Deus. Eu quero aliança com a igreja, eu quero ser apresentado, eu quero ser membro, eu quero me envolver. Eu quero que a minha casa seja envolvida com as coisas de Deus. E Deus tem um apreço com compromisso. Deus gosta de compromisso e Deus está nos compromissos. Deus está na fidelidade e eu lhe provo isso. Em Mateus capítulo de número 18, a gente sempre fala o verso 20, né? E é muito comum, né? Mas todo culto a gente tem aquela... Irmãos, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor se fará presente. E a gente pensa isso nas nossas reuniões. Agora, olha o versículo de número 18. Olha como é que começa o contexto. Ele diz assim: e tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. E se desligares na terra, será desligado no céu. No versículo 19 diz assim: e se 2 na terra concordarem acerca de qualquer coisa, será feito no céu. O que ele está falando? De compromisso. Aí no versículo 20 ele diz: porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos, eu me farei presente no meio deles. O que ele está dizendo? Quando você faz uma aliança com alguém, Deus está falando: eu estava ali no meio. Quando você fala: eu estou casando, Deus está falando: eu estou vendo o teu casamento.
Quando você fala, eu faço uma aliança, eu faço um acordo, eu fecho o contrato, Deus está falando, eu espero que você cumpra até o fim. Eu estou no meio de vocês, eu estou no meio das alianças, eu estou no meio dos compromissos. E quando tem compromisso na sua casa, quando tem compromisso dos cônjuges, quando tem compromisso de pai com filho, filho com pai, quando tem compromisso com a igreja, com as coisas do Senhor, tem ceia, eu vou participar, tem trabalho, eu sou junto, tem voluntariado, eu estou aqui, eu tenho tempo disponível, eu estou junto. Quando você se dispõe a ser uma pessoa de compromisso, Deus está falando, eu estou ali no meio, eu estou vendo. Eu vejo quando você levantou a mão e falou, eu estarei aí. Eu estava lá no meio de vocês quando você falou, eu quero participar. Eu estava lá na sua oração quando você disse, Senhor, usa a minha vida, eis-me aqui. Quando você se apresentou para o líder dos diáconos e falou, usa a minha vida aqui, eu não sei fazer muita coisa, mas eu fico na portaria, eu ajudo numa determinada área, eu entrego um folheto, eu divulgo meu banner, eu faço alguma coisa. Deus viu o seu compromisso, Deus vê os nossos compromissos, Ele vê que a sua casa, ela é transformada quando é uma casa de compromisso. Quando há compromisso entre os cônjuges, quando há um fechamento entre as pessoas, Deus está lá no meio dela. Ei, irmãos, deixa eu te trazer um texto aqui para a gente pensar. Em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo de número 10, vai dizer assim, capítulo 2, versículo de número 11, palavra fiel é essa, se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Deus está dizendo o quê? Eu uso de reciprocidade. O que você faz por mim, eu faço por você. Se você me nega, eu te nego. Se você vai, eu vou contigo. Se você quer, eu quero também. Mas no 13 ele diz assim, mas nós podemos ser infiéis com Deus, não é? Aí diz assim, mas porém, se nós formos infiéis, aí não, aí Ele não muda. Todavia, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, porque faz parte do atributo de Deus a fidelidade. E eu vou te dar uma dica aqui no livro de Josué. Você quer chegar longe? Você quer conquistar? Você quer um grupo? Você quer uma casa? Você quer uma família que vai adiante? É a família que anda em unidade, em fidelidade. Irmãos, capítulo 2, e agora encerra aqui, capítulo 1 de Josué. Abre a sua Bíblia, vamos olhar o que Deus fala com Josué. Josué capítulo 1, versículo de número 1, diz assim, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Quem falou com Josué? O Senhor. Deus fala com Josué. E aí você conhece a história, né? Levanta, anima-te, você vai conquistar, eu serei contigo, como foi com Moisés. E Deus faz uma aliança ali com Josué, ok? Legal. Agora olha o versículo de número 10, no mesmo texto, versículo 10. Então deu ordem a Josué aos principais do povo, dizendo, passai pelo arraial, ordenar o povo, provei-vos de comida. O que Josué entendeu? Deus falou comigo, fez uma aliança comigo, agora eu faço uma aliança com vocês. Vocês querem? Vamos tomar conta, vamos passar aqui o Jordão, vamos lá, junta aí o povo, vamos dividir aqui as tribos. Ele entendeu e aceitou a aliança, fez uma aliança com o povo. Qual é a resposta do povo? Está no versículo 16. Então responderam a Josué, agora é o povo falando, tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos, e como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos, não só a ti, né, com o Senhor seja contigo, como foi com Moisés. Deus falou com o pastor? Amém. O pastor falou com a liderança? Amém. A liderança falou com o povo? Amém. O povo concordou? Amém. Agora segura, que não tem Jordão que vai parar, não tem muralha que fica de pé, não tem ninguém que consegue resistir. Quando nós andamos em concordância, em unidade, em mesmo propósito, ninguém pode subsistir. Vai ter um Jordão ali na frente, não tem como passar, não tem na tua cabeça, porque Deus vai dar um jeito, nem que Ele tenha que encerrar, ou que você passe por cima das águas, não tem como passar, tem uma muralha, o desafio é muito grande, não dá para chegar lá não dá na minha cabeça e na tua, mas o Deus do impossível, Ele aparece no meio da unidade, no meio do propósito, quando a gente entende que Deus está na causa, Deus vai remover todas as muralhas, não tem pedra sobre pedra, não tem muralha, não tem gigante, não tem tribo poderosa, há poder no nome de Jesus Cristo, há poder no nome de Jesus. Que eu saiba, nós estamos num culto de aliança. Esse culto é de aliança, carta aos Coríntios, capítulo 11, o que ele fala? Esse sangue é o sangue da nova e eterna aliança, do Novo Testamento. Nós estamos celebrando aqui uma comunhão com Deus, uma aliança. Então, quem despreza a ceia e fala, eu vou quando eu quero, hoje eu não estou muito afim, você está falando assim, essa aliança não vale muito para mim não. Mas quando você fala, eu vim do trabalho, eu acordei 5 da manhã, peguei meu trem, vim de ônibus, eu estou cansado, hoje foi um escaldante, estava frio, mas eu vou lá porque eu tenho um pacto com Jesus, e eu celebro o sangue dele. Quando eu tomo aquele vinho, como eu como pão, o Senhor renova as minhas forças, eu estou em unidade e nada poderá me deter. A tua casa vai ficar de pé, não será destruída, muralhas vão desabar, Covid vai vir, governos têm problemas, mas você não será abalado.
Aramasui de Candalaçus. Arandarasui. Alguém celebra aqui a comunhão com Deus hoje, irmãos? Tem alguém que celebra nessa noite por estar aqui na casa de Deus, cultuando com os irmãos? Fala assim, que bom que eu estou contigo hoje aqui. Fala para alguém. É de verdade isso, que bom que você está aqui hoje comigo. Que bom que a gente está junto aqui adorando a Deus. Gente morrendo aí fora, gente que não foi alcançado pelo Evangelho. A Cracolândia, essa hora aqui está lotada e tu está aí, limpo, bonito, de pé. Deus sustentando a tua família no meio desse caos, cheio de muralha caindo por aí. Olha você aí, olha você de pé hoje. Há poder no nome de Jesus. Se eu fosse você, eu adorava a Deus nessa noite. Tem gente aqui que tinha tomado ceia de joelho. Tem gente aqui que devia falar, eu nem deveria estar aqui, porque deveria ter sido ceifado da minha vida. Quanto livramento e a aliança de Deus te sustentou aqui até hoje. O que era a casa de Raabe antes de Deus, hein? Uma casa mal falada, uma vergonha. O que era a casa dessa mulher antes de Deus entrar? Casa de desonra. Todo mundo sabia o que acontecia ali. Não era companhia para ninguém. Não era exemplo para ninguém. E guarda isso. A casa dela estava sobre o? Estava sobre o? Estava sobre o? Se eu tenho que tacar pedra, qual o primeiro lugar que vai ser atendido? Se eu vou invadir uma cidade e tacar lança, qual é a primeira casa que é destruída? Quando o mal vem, quem é a primeira linha de frente? É a casa dela. Vulnerável, né? Pronto para destruir, ser destruído. Só que quando tudo cai, quem é preservado? Quem está lá no fundo que deveria ser guardado não é guardado. Mas quem confia em Deus... Casa exposta, família exposta, vida exposta. Irmãos, irmãos, olha só, o versículo 6, o capítulo 6. O versículo 23 diz assim, guarda isso. Então, entraram jovens, os espias, e tiraram Raabe. Só foi ela que foi salva? Não, olha o texto. E a seu pai, e a sua, e aos seus, e alguma coisa que ela tinha? Alguma coisa? Não, traz isso aqui que é importante, essa louça daqui, não, isso aqui não presta, não. Quando tem uma destruição, quando a enchente está vindo, você viu aqueles relatos que a água está subindo? O que a pessoa fala? Vou tirar as coisas de maior valor. Leva a TV, leva o dinheiro, joias, corre dali porque vai ser destruído. Aqui não. O texto não diz que eles levaram as coisas de maior valor. Saiu pai, saiu mãe, saiu irmãos, e tudo quanto ela possuía. Essa caneca a velha pode levar. Essa roupa nem não pode levar. Meu pacto é que leve tudo. O que Deus faz contigo, Ele abençoa tudo. Deus não te abençoa pela metade. Deus não escolhe uma área da tua vida que quer fazer. Quando Ele quer fazer um pacto com você, e hoje o que Deus vai fazer na sua vida, Ele quer englobar áreas. Mas o meu trabalho, Deus não vai. Deus vai lá no teu trabalho, sim. Deus vai lá no colégio da sua filha ou do seu filho, sim. Deus vai lá, Deus visita, Deus vai naquele lugar. E olha, parece que eu vejo aqui o Salmo 91, quando o salmista escreve, né, aquele salmo icônico que a gente conhece, né, e que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aí o versículo que é o mais famoso: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas tu não serás atingido. Você já pensou que o sujeito que escreve esse salmo está escrevendo alguém que está andando no meio de cadáver?
está pisando no meio de cadáver. A probabilidade diz que ele deveria ser morto, mas quem confia no Senhor, Deus preserva, Deus guarda tudo. Deus vai guardar teu emprego nesse tempo, Deus vai guardar tua saúde nesse tempo, Deus vai guardar o teu ministério nesse tempo, Deus vai guardar a tua vida nesse tempo. Há poder no nome de Jesus. Pastor, então você está dizendo que tudo que eu tenho é abençoado e que a promessa de Deus de preservação, não, a promessa não é só preservação, a promessa é reconstrução. Reconstrução. O Antigo Testamento acaba, começa o Novo Testamento. Mateus capítulo número 1, isso aí todo mundo conhece. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí no versículo número 5 diz assim: e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou a Ruth. Sabe o que Deus está dizendo? Que no Evangelho de Mateus, que foi escrito para judeu, aparece o nome ali de Raabe. Olha que coisa, o evangelista Lucas não bota o nome de Raabe, ele era um historiador, mas Mateus, que escreve para o judeu, coloca. Por quê? Porque era uma questão de honra. Deus pega uma casa de desonra e coloca ela numa casa de honra. Deus pega você que não tinha honra, a tua casa que não era nada, era mal falada na rua, e te coloca sentado entre os príncipes. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui pra gente? Que quando você tem um pacto profundo, quando você faz algo que é diferente do que você normalmente faz, pastor, esse ano eu vou ser diferente. Pastor, esse ano é um ano diferente. Eu falava que orava, mas não orava. Eu falava que ia ajudar, mas não ajudava. Eu falava que eu ia me lançar, mas não me lançava. Mas quando você se lança, Deus está falando: eu vou fazer contigo um pacto que eu nunca fiz na tua vida. Eu vou te levar além. Mulher, você tem família? Não, não tenho. Eu sou uma prostituta, eu sou desprezada, a minha casa é vitrine. Pois é, mas agora eu te dou uma família. Ela colocou um marido, ela colocou uma casa, ela colocou uma descendência. Vem honra, vem família, vem graça de Deus para você. Há poder no nome de Jesus. Celebre o pacto nessa noite, que o Senhor há de te abençoar, em nome de Jesus. Amém, amém.